Nesse vídeo eu quero falar sobre o grande inimigo silencioso que vem corroendo a estrutura da sua, da minha, da nossa família há séculos e não agora. Eu quero trazer uma visão histórica, inclusive baseado na aula, na matéria que eu tive com o padre Douglas Ferreira, na pós-graduação em Ciências da Família, da Faculdade Mar Atlântico. Ele fazia análise das revoluções que foram tendo, né, na história da humanidade e que elas foram corroendo a visão de família para chegar no que a gente tem hoje, que é essa verdadeira destruição que aconteceu da visão familiar. Primeiro, a gente precisa lembrar o seguinte: é, antigamente, então até o século XV mais ou menos, o que a gente tinha? A gente tinha uma família predominantemente rural, na maior parte das vezes, né? E uma família muito voltada para dentro da própria família. O objetivo era, de fato, seguir o plano de vida. Beleza, juntei, casei, juntou duas famílias, casou, vamos ter filhos, os filhos vão trabalhar na roça e quanto mais filho melhor, porque a gente vai conseguir produzir mais. Os pais viviam dentro de casa, o marido trabalhava, né, na zona rural, mas era dentro de casa. Ele era o líder espiritual da família. E aí a gente teve uma revolução que influenciou muito a visão de família, embora ela não tenha nada a ver com isso. Que a revolução vem do romantismo, né? E surgiu ali lá pelo século XVII até o século XIX, que ele passa a absolutizar o amor romântico, o afeto. Até então, o casamento era visto como um compromisso, como uma responsabilidade, como uma união de duas pessoas em prol de viver a vida juntos, sabe? Muitas vezes, inclusive, nem se amando. É o que a gente vê, muitos casamentos arranjados e tal, essas coisas todas. E agora não. A gente vê o quê? A tônica do amor. Não, o casamento ele tem que vir permeado de amor. Claro, teve um ganho disso? Teve. Né? Talvez se eu não tivesse tido isso, eu não estaria hoje casado com a minha esposa, nem você com a sua. Então, não estamos demonizando essa situação, mas o fato é que a gente passou a dar uma ênfase muito grande ao afeto, ao invés de um compromisso que eu tinha que assumir como homem e ela como mulher. Então a gente passa a levar muito isso em conta, inclusive para possibilitar futuramente divórcio. Se eu não amo mais é porque não tem que casar, entende? Então esse foi o primeiro. Em seguida, mas também paralelamente, a gente tem a Revolução Burguesa, que foi ali, deixa eu pegar minha cola ali, século XVI para XIX, até XIX, começou, né, desde isso aí, que a Revolução Burguesa dá uma nova tônica ao casamento, que traz a questão financeira, a questão de utilitarismo. Então, o casamento passa a ser visto, a união de duas pessoas, como algo financeiro, né? Algo para a gente constituir uma célula individualizada, fechada. Repara, antes a gente estava o quê? Estava em sociedade, então vivia na zona rural, mas a gente tinha relação com outras famílias, as famílias se uniam, as famílias eram muito grandes. E com a Revolução Burguesa, que vem muito também do próprio processo da Revolução Industrial, passa por uma nuclearização da família. Então a família vai se fechando, né? Não, peraí, a gente tem que se juntar aqui para a gente se, né, unir esforços e gerar, e gerar, e gerar. Então, esse é o objetivo. E aqui começa a surgir a ideia também de divórcio. Por quê? Pô, se a gente não está, né, não tá conseguindo atingir esse objetivo utilitarista, de certa forma, então não tem por que estar junto. Então, começa a surgir daí. O próximo passo que a gente vê já é agora, no século XX, que é a revolução psicanalítica. E ela vem trazer foco para uma coisa que até então era simplesmente um mecanismo natural de procriação, que era o sexo. Então ela vem dar uma ênfase muito grande à sexualidade e começa também a relativizar essa visão de sexualidade. E a gente vai ver como que ela se une ali mais na frente. A gente tem em seguida a revolução marxista, né, e o marxismo cultural, que vem colocar em cima da família burguesa toda a carga de dominação, de exploração, de controle e hegemonia, né? E não é hegemonia a palavra, mas
me fugiu a palavra, mas de concentração da propriedade privada, e aí a família é vista como isso. Então, a gente tem a família como uma unidade de dominação, o homem que domina a mulher, o homem que domina os filhos, o homem que ele vai, né, aquela família que vai adquirindo coisas e vai ficando rica e vai ficando cada vez mais poderosa, e isso vai, né, aumentando a separação de classes sociais, vai aumentando esse fosso que existe e, consequentemente, é um instrumento de dominação. Então, o marxismo foi um grande propulsor de enfraquecimento do casamento. E como que isso foi disseminado? Não é através de conversa, é através do que a gente chama de hegemonia cultural. Como que é feito isso? Isso vem de Gramsci, que é que nada mais é do que eu preciso fazer isso de uma forma silenciosa, não é pelas eleições, não é no parlamento, ninguém precisa falar, mas eu preciso impregnar isso na cultura. Eu preciso colocar isso na arte, nos livros, né, quando passou a surgir nos filmes e tudo, a ponto disso se tornar cultural. E aí eu te pergunto se não é exatamente o que a gente vive hoje, em que a gente tem os filmes que trabalham ideologias, que trabalham questões relacionadas a multiplicidade de formatos de família, que trabalha ideologia de gênero, que traz questões relacionadas à sexualidade infantil, né, a lidar com esse tipo de coisa, que traz tudo isso para a nossa vida, a ponto de muitas pessoas de bem, entendidas, acharem que é normal, é comum e está tudo bem, sendo que, na verdade, o único problema é que ela está imersa dentro dessa cultura e ela não consegue sequer ver de fora. E quando ela vê, ela vai começando a sair. Primeiro tem uma fase de negação, que nada, isso é conversa fiada, e pode estar acontecendo com você, e depois você começa a ver, isso, olha aqui isso, olha aquilo, pô, tá se repetindo, não é que o padrão se repete, não é que você só vê isso em todo lugar, as pessoas querendo controlar narrativas através da cultura. Por isso que hoje é dito, né, sobre guerra cultural, nasce justamente daí, que é onde a gente vive hoje. Então, o marxismo ele trouxe muito isso, trouxe essa questão da família e a questão e o mecanismo utilizado veio através da cultura, que é o que nós temos hoje. E por fim, a gente teve uma revolução, a revolução sexual, né, que vem ali de William Reich. E ele foi um médico, né, que trabalhou, ele pegou muito da psicanálise e juntou com o marxismo para dizer o seguinte, ó, cara, primeiro, a sexualidade ela está reprimida, a sociedade reprime, a Igreja Católica é uma repressora. Eu não sei se eu falo isso, talvez depois. A Igreja Católica é uma repressora, né? E a gente precisa liberar essa sexualidade, precisa ter liberdade, precisa do homem parar de ser o subjugador da mulher dentro de uma relação sexual. E aí, claro, nasce também a corrente, algumas correntes do feminismo que vêm tirar essas algemas dos homens malvados e que dominam a sociedade com seu poder maligno. E assim que a coisa vai ganhando forma. O fato é, tudo isso se junta num balaio só, me diz se não é o que nós vivemos hoje. Aí a gente pode falar, beleza, é fácil falar quando está pronto, mas é isso, a gente olha para trás, analisa a história e a gente vê como que nós chegamos aqui hoje. Numa sociedade que a gente tá tudo bem fazer aborto, tá tudo bem poligamia, tá tudo bem casais se juntarem para terem relações sexuais com outros casais, tá tudo bem não ter filho, sem motivo qualquer, tá tudo bem fazer tudo. Tudo é permitido, o negócio é extravasar a sexualidade, o negócio é viver, sabe? É colocar isso tudo para fora. Se não é exatamente o que nós vivemos hoje. E assim, eu 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 venho dessa mentalidade. E talvez você também. Eu venho muito dessa mentalidade e foi realmente depois do meu retorno para a Igreja Católica. Até porque, imagina, se eu vivi uma vida condenando a Igreja Católica, eu sempre fui batizado, né, criança, bebê, como foi difícil para mim dar o braço a torcer depois de ter essa lavagem cerebral que eu tive por 20 e tantos anos da minha vida. Então, demorou, e eu ainda estou em processo, ainda estou aprendendo, ainda estou enxergando esses horizontes todos. Para mim, isso tudo também é novo, né?
Mas eu trago desse ponto de vista de que, assim, hoje, depois da minha primeira filha nasceu, que tudo mudou, que eu comecei a enxergar qual era meu real papel de pai, que eu comecei a buscar os valores que eu iria apresentar para minha filha. Aí que eu comecei a enxergar esse ponto. Aí inicialmente eu falei, cara, tá errado. Porra, isso aí é teoria da conspiração, pelo amor de Deus, cara, não tem o que fazer, não ficar inventando. Só que aí você vai vendo. Aí alguém fala uma coisa, você fica com aquilo na cabeça, tipo um vídeo desse. Aí você começa a olhar os vídeos no Netflix, os filmes. Você começa a ver as pautas que estão na sociedade, as ideologias, a multifacetação da sociedade. Hoje a gente tem quantas minorias espalhadas. Agora me disse, isso não é, isso sim, um movimento de fragilização da sociedade. Porque uma sociedade unida e coesa é forte. O que a gente ouve falar, né, na história pelo menos, qual foi a arma que os europeus utilizaram para enfraquecer e colonizar a África? Misturar as tribos, porque ia criar divisão entre eles. Pode ser que exista uma possibilidade disso ser mentira, pode ser. Eu aprendi na escola e muita coisa que eu aprendi na escola eu sei que não é verdade. Mas o fato é, concreto, quanto mais dividido, quanto mais fragmentado, quanto mais forte, mais fraco na base, pior é. E qual é a base da sociedade? Da onde que nasce tudo que tem de bom? Da família. Eu e você nascemos de uma família. Você pode até ser filho de uma mãe solteira, você pode até ser filho de um casal que não está mais junto, mas a gente nasceu da família ou daquilo que deveria ser. A procriação, por 16 séculos, veio somente. Pode botar mais um pouquinho, que a mudança não foi assim no século XVI, ela foi acontecendo, mas vamos botar que por 18 séculos, e até antes também, a procriação se deu através de família. Então, 18 séculos só depois de Cristo. A procriação veio de família. Né? Então, assim, nós somos fruto da família. Onde é que está o poder de mudança de qualquer sociedade? Está na família. Está no nascimento, está no homem, na mulher, que se une, que tem filhos e procriam e faz aquilo acontecer e tem seus papéis muito claros e bem definidos de ordenação e a coisa flui e acontece. Então tá aí. E aí, meus amigos, o que importa no final das contas aqui? É só você estar atento a isso. O primeiro passo é isso. Agora, o que você vai fazer daqui para frente com essa informação? Aí, peça em oração, assista outros vídeos. Tem gente que explica isso de uma maneira infinitamente melhor do que a minha. Eu só quis trazer esse framework e vai se aprofundando e vai vendo o que vai acontecer. Não é a maior revolução que nós podemos fazer é simplesmente calar nossa boca e viver uma vida comum, como esse canal aqui prega, uma vida familiar comum, que não tem nada de extraordinário, é o que hoje tem de mais revolucionário e extraordinário que a gente pode fazer. Não é ir para palanque, não é ir para a política, não é nada, é dentro da nossa casa, criar nossa família com força, criar filtros para que isso não impregne, porque a gente não tem como isolar. A gente não tem como isolar os nossos filhos de ter acesso a essa mentalidade. Mas a gente pode criar filtros enquanto eles são pequenos, para que depois eles possam distinguir e não simplesmente comprar uma coisa que vem de fora. É isso que eu deixo aqui para vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo.